Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e nas ideias, sabe? Explorando a história da filosofia ocidental. Isso aí. E o nosso foco vai ser em 3 momentos-chave, né? A Idade Média, a Idade Moderna e a Contemporânea. Exato. E para guiar nosso papo, a gente está usando como base uns trechos de livros bem legais sobre esses períodos. Um focado na filosofia medieval, outro na moderna e um terceiro mais na contemporânea mesmo. A ideia não é ser uma aula, né? É mais pegar as ideias principais, tipo, dar uma sacada em como o pensamento foi mudando. Isso, entender os temas que sempre voltam, os pontos de virada, basicamente, como é que a gente chegou a pensar do jeito que a gente pensa hoje em dia. Pois é. Eu confesso que estou bem curioso para ver as conexões, sabe, entre essas eras todas. Então, bora lá. Vamos começar essa exploração pela filosofia medieval. Vamos? Ok, para a gente se situar. A Idade Média é um período longo, né? Quase 1000 anos ali entre os séculos V e XV, mais ou menos. Uhum. Começa com a queda do Império Romano, e aí o cristianismo vira a grande força cultural e intelectual na Europa. No comecinho foi meio caótico, né? Invasões bárbaras, parece que deu uma apagada intelectual. Sim, um retrocesso inicial. Mas depois, ali pelo século XII, a coisa começa a reanimar. Surgem as universidades. Ah, e a redescoberta dos clássicos, os filósofos gregos, romanos. Exatamente. E aí surge a grande questão que marca a época toda. Uma tensão, sabe? Como conciliar essa filosofia antiga, que estava voltando, Platão, Aristóteles, com a teologia cristã, que dominava tudo. A famosa treta entre fé e razão. Essa mesmo, era o debate central. Elas são inimigas, são parceiras, uma está acima da outra, como funciona essa relação? Era a pergunta que não queria calar. E é interessante que muito dessa filosofia grega, principalmente Aristóteles, chegou para eles via mundo islâmico, né? Totalmente. Filósofos como Averroes foram cruciais. Eles não só guardaram os textos, mas fizeram comentários, interpretações. Isso alimentou demais o debate na Europa. Legal. E falando em debate, quem são os caras principais dessa época? Santo Agostinho é um deles, certo? Lá atrás, séculos IV, V. Gigante. Agostinho é fundamental. Nasceu no norte da África, teve uma juventude, assim, bem intensa intelectualmente e pessoalmente falando, até a conversão dele ao cristianismo, que foi um marco. E a ideia central dele era que a razão era importante, mas tinha um mas, né? Tinha. Para ele, a razão tinha que estar a serviço da fé. A frase-chave é: creio para compreender. Não é que ele desprezasse a razão, de jeito nenhum, mas a fé vinha primeiro. Era como uma luz, sabe? Que guiava o entendimento. Tipo, a fé abre a porta e a razão explora o que tem dentro. Boa analogia. É por aí. A fé te dá o acesso à verdade divina. E a razão te ajuda a entender melhor essa verdade. E as obras dele, Confissões. Confissões é super pessoal, conta essa jornada dele. Mas a Cidade de Deus, nossa, é monumental. Ele escreveu depois do saque de Roma para defender o cristianismo. Ah, aquela ideia das duas cidades. Isso. A cidade dos homens, terrena, passageira, marcada pelo pecado, e a cidade de Deus espiritual, eterna. Elas coexistem na história, mas têm destinos diferentes. Para Agostinho, tudo segue um plano divino. O impacto dele foi imenso. Livre-arbítrio, natureza do mal, igreja e Estado. Entendi. Aí, pulando um bocado no tempo, século XIII. São Tomás de Aquino. A pegada dele já é um pouco diferente, né? Sim, Aquino busca mais uma harmonia, uma síntese mais equilibrada. Para ele, fé e razão não são opostas. São caminhos diferentes, mas que levam à mesma verdade: Deus. Elas colaboram, então. Podem e devem colaborar. E a grande ferramenta dele para isso foi Aristóteles, que estava bombando na época, sendo redescoberto. Ah, ele usa lógica aristotélica e tal? Exato. Ele pega o método, os conceitos de Aristóteles e integra na teologia cristã. De forma super organizada, sistemática. A Suma Teológica é o exemplo máximo disso. Ele argumenta que tem verdades que a gente alcança pela razão, tipo a própria existência de Deus. Ele até propõe as 5 vias, que são argumentos racionais para isso.
Tipo a ideia de que tudo tem que ter uma causa primeira, essas coisas? Isso. Mas outras verdades, como a Trindade, por exemplo, só dá para conhecer pela fé, pela revelação. A razão sozinha não chega lá. Mas ela pode ajudar a gente a entender melhor o que a fé revela. Ok. Então, Agostinho põe a fé para guiar a razão, Aquino tenta uma parceria, mas aí vem Guilherme de Ockham, no século XIV, e parece que ele bagunça um pouco o coreto com o tal do nominalismo. O que é isso de forma simples? Olha, Ockham basicamente diz o seguinte: aqueles conceitos gerais que a gente usa, tipo humanidade, justiça, árvore, eles não existem de verdade como uma coisa separada lá no mundo. Não, mas a gente usa o tempo todo. A gente usa, mas são só nomes, rótulos, construções da nossa mente para agrupar coisas individuais que são parecidas. O que existe mesmo para ele são as coisas concretas, particulares. Esta pessoa aqui, aquela ação que foi justa, esta árvore específica. Os universais são só palavras úteis. Interessante. E ele também é o cara da navalha de Ockham, né? A explicação mais simples é a melhor. Essa mesma. O princípio é obsentia non sunt multiplicanda sine necessitate. Ou seja, não multiplique as entidades sem necessidade. Não complique se dá para explicar de forma mais simples. Tipo, para que inventar um monte de coisa se uma explicação mais direta funciona? Exatamente. Se duas teorias explicam a mesma coisa, fica com a mais econômica. A que exige menos suposições. Foi uma ferramenta, nossa, muito poderosa para cortar aquelas explicações metafísicas super complexas da escolástica. E qual foi o impacto disso tudo, do nominalismo e da navalha? Olha, ao focar no individual, no concreto e preferir a simplicidade, Ockham meio que empurrou a filosofia na direção do empirismo, sabe? A ideia de que o conhecimento vem da experiência, dos sentidos. Abrindo caminho para a ciência moderna. Totalmente. A ciência depende da observação, da experimentação. E ele também teve umas ideias bem avançadas sobre política, tipo separar o poder da igreja do poder temporal, dos reis. Bem radical para a época. Então, resumindo a Idade Média, foi esse debate intenso sobre fé e razão. Agostinho, Aquino, Ockham, cada um com uma proposta diferente para lidar com essa relação. Isso. E o mais legal é que essa discussão toda sobre os limites do conhecimento, a relação entre crença e razão, o que a gente pode provar ou observar, isso não morreu lá atrás, né? Ecoa até hoje. Pois é. As perguntas mudam de cara, mas a questão de fundo continua. Como a gente conhece o mundo, onde a gente baseia nossas certezas, e isso já puxa o gancho para a Idade Moderna, onde a coisa esquenta de outro jeito. Com certeza. A Idade Moderna, ali pelos séculos XVI a XVIII, é uma época de rupturas gigantescas. Nossa, nem me fale. A reforma protestante quebrando a unidade religiosa, incentivando o povo a ler, interpretar por si. O Renascimento resgatando os clássicos, valorizando o ser humano, a razão crítica. E a Revolução Científica, Galileu, Newton, mostrando o universo que funciona por leis matemáticas, que dá para observar, medir. Isso deve ter sido um choque. Imagina, desafiando séculos de visão de mundo. E junto com isso, as transformações políticas, sociais, estados modernos surgindo, a burguesia querendo participar. As ideias do iluminismo, direitos naturais, liberdade, governo com consentimento do povo. Uau! É nesse caldeirão todo que a filosofia moderna vai nascer então. Exatamente. E um ponto de partida crucial é René Descartes, lá no século XVII. A obsessão dele era certeza. Como ter certeza de alguma coisa nesse mundo que parecia estar virando de cabeça para baixo? A solução dele foi drástica. Duvidar de tudo. Método da dúvida. Colocar tudo em xeque. Os sentidos enganam, as opiniões variam, até a matemática poderia ter um gênio maligno nos enganando. Pesado. E sobrou alguma coisa. Sobrou o famoso penso logo existo, o cogito ergo sum. Ele percebeu que, por mais que duvidasse de tudo, não podia duvidar que ele, enquanto ser que duvida, existia. O próprio ato de pensar garantia a existência do pensador. Essa é a grande virada dele. Colocar o sujeito pensante, a consciência individual, como uma rocha firme do conhecimento. Isso, a virada subjetiva.
A partir dessa certeza, a própria consciência, ele tenta reconstruir todo o edifício do conhecimento, usando a razão como guia. Mas ele deixou um problema de herança, né? O tal do dualismo. Ah, sim. O dualismo cartesiano. A ideia de que mente, a res cogitans, coisa pensante, e corpo, a res extensa, coisa extensa, matéria, são duas substâncias radicalmente diferentes. E aí fica a pergunta, como essas duas coisas tão diferentes se comunicam? Como a mente afeta o corpo e vice-versa? Exato. O famoso problema mente-corpo. Uma dor de cabeça filosófica que dura até hoje. E do outro lado dessa discussão, criticando essa confiança toda na razão pura do Descartes, a gente tem o John Locke e o empirismo, certo? Certíssimo. Para Locke, a história é bem diferente. A gente não nasce com ideias prontas na cabeça, tipo ideias inatas. Não. Então de onde vêm as ideias? Da experiência. Locke via a mente como uma tábula rasa, uma folha em branco. Tudo que a gente sabe, todas as nossas ideias, vêm dos sentidos, captando o mundo lá fora. Não tem ideia de Deus ou princípios morais gravados na alma. Tudo é aprendido. Tá, mas e as ideias mais complexas? Tipo, justiça, governo. Como a gente forma isso só com sensação? A gente combina as informações sensoriais básicas às ideias simples, tipo cor, som, textura. A mente trabalha com esse material bruto e constrói ideias complexas, como a ideia de uma maçã, combinação de vermelho, redondo, doce, ou a ideia de amizade ou de um governo. É um processo de construção mental a partir da experiência. Ele também fez aquela distinção entre qualidades primárias e secundárias, né? Isso. As primárias seriam as que existem no objeto mesmo, tipo tamanho, forma, número, e as secundárias dependeriam da nossa percepção, como cor, sabor, cheiro. Interessante. Mas o Locke foi muito além da teoria do conhecimento, né? A filosofia política dele, nossa, foi revolucionária. Foi e é fundamental. Locke é um paizão do liberalismo. Ele defende que todo mundo nasce com direitos naturais, que ninguém pode tirar. Vida, liberdade e propriedade. E o governo? Qual o papel dele? O governo existe, segundo Locke, para proteger esses direitos. É um acordo, um contrato social. As pessoas consentem em formar um governo para ter segurança e garantir esses direitos. Mas e se o governo pisar na bola? Aí está o pulo do gato de Locke. Se o governo abusa do poder, se ele viola esses direitos naturais, o povo tem o direito legítimo de resistir, de se rebelar e até de derrubar esse governo. Uau! Isso é forte. Dá para ver a influência disso nas revoluções americana, francesa. Total. E nas democracias liberais até hoje. A ideia de governo limitado, consentimento dos governados, direito de resistência, tá tudo ali em Locke. Ok. Então temos Descartes, o racionalista, confiando na razão, Locke, o empirista, apostando na experiência. Parecia uma briga sem fim, até que chega Immanuel Kant, no século XVIII. O que ele fez? Tentou ser o juiz. Tipo isso. Kant percebeu que os dois lados tinham seus méritos, mas também seus problemas. O racionalismo podia levar a especulações vazias e o empirismo parecia limitar demais o conhecimento, talvez até levar ao ceticismo. E qual foi a solução dele? A tal revolução copernicana na filosofia. Exato. Ele propôs uma virada de perspectiva. E se, em vez da nossa mente ser só um receptor passivo da realidade, como Locke meio que sugeria, ou de poder conhecer tudo só pela razão, como Descartes talvez quisesse? E se a nossa própria mente estruturasse a experiência? Como assim a mente estrutura a experiência? Não entendi bem. A gente não percebe o mundo em estado bruto. Nossa mente tem ferramentas pré-instaladas, sabe? Kant chamou isso de formas a priori da sensibilidade, que são o espaço e o tempo. E também as categorias do entendimento, que são conceitos como causa e efeito, substância, unidade. Tipo uns óculos que a gente nasce usando e não pode tirar. Perfeita imagem. Espaço, tempo, causalidade. Não estariam lá fora, no mundo em si, mas seriam a maneira como a nossa mente necessariamente organiza qualquer informação que chega pelos sentidos.
Caramba, então a gente nunca conhece o mundo como ele realmente é, só como ele aparece pra gente, já filtrado por essas estruturas da mente. É isso. Conhecemos os fenômenos, as coisas como nos aparecem. Mas as númenos, as coisas em si mesmas, como elas são independentemente da nossa mente, essas são inacessíveis para nós. Essa foi a revolução dele. O sujeito que conhece não é passivo, ele constrói ativamente a realidade que percebe. Que ideia poderosa! E na ética, ele também aplicou essa lógica da razão. Sim, ele buscou um princípio moral que fosse universal e baseado puramente na razão, independente de desejos, consequências ou ordens divinas. É o famoso imperativo categórico. Que tem aquela formulação principal de agir de um jeito que sua regra pudesse virar lei para todo mundo, né? Exato. Haja apenas segundo a máxima pela qual você possa ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. E tem outra formulação importante. Sempre tratar a humanidade em si mesmo e nos outros como um fim em si mesma, nunca só como um meio. Valorizar a dignidade humana, a autonomia da pessoa. Perfeito. A ética kantiana é toda baseada na razão, na autonomia, na dignidade e na universalidade. O impacto de Kant foi assim, transformador, tanto na teoria do conhecimento quanto na ética. Mudou o jogo. Nossa, que resumo da modernidade. O foco no indivíduo, na mente, nesse debate razão versus experiência, a fundação da política nos direitos e Kant tentando costurar tudo isso, mostrando o papel ativo da nossa mente. Ufa! E agora, para onde a filosofia foi depois disso tudo? Entramos na era contemporânea. Pois é. Aí o campo se diversifica pra caramba. A partir do século XX, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Existencialismo, fenomenologia, marxismo, escola de Frankfurt, estruturalismo, pós-modernismo, filosofia da mente. É muita coisa mesmo. Vamos tentar pegar alguns fios condutores que as fontes trazem. O estruturalismo parece ser um deles. O que é isso, basicamente? A ideia central do estruturalismo é entender as coisas, a cultura, a sociedade, olhando para as estruturas que estão por baixo, sabe? Para as regras ocultas do sistema. O significado não estaria nas coisas isoladas, mas nas relações e diferenças dentro desse sistema. Tipo a linguagem. O significado de uma palavra depende das outras. Exato. Saussure, na linguística, foi um precursor. E aí gente como o antropólogo Claude Lévi-Strauss aplicou isso para analisar mitos, rituais, parentesco. Ele buscava estruturas mentais universais, tipo a nossa tendência de pensar em oposições. Natureza versus cultura, cru versus cozido. Interessante. E o Michel Foucault, que é tão citado hoje em dia, ele se encaixa aí? Foucault tem uma relação complexa com o estruturalismo. Ele começa por ali, mas depois segue um caminho próprio. O grande foco dele é investigar as relações entre poder, saber e discurso. Poder não só como algo que o governo tem, né? De jeito nenhum. Para Foucault, o poder não é algo que se possui, mas uma rede de relações que está em todo lugar. Ela atravessa a sociedade, produz coisas, molda nossos corpos, nossos desejos, o que a gente acha que é verdade. E o saber? Como entra nessa história? Eles andam juntos. Poder saber. O conhecimento médico, psicológico, jurídico, etc., nunca é neutro para o Foucault. Ele produz verdades que servem para classificar, normalizar, controlar, disciplinar as pessoas. Pensa como a psiquiatria define o que é loucura e o que é normalidade, e as consequências disso. Nossa, faz sentido. Ele também fala do biopoder, que é o poder do Estado moderno focado em gerenciar a vida da população. Saúde pública, taxas de natalidade, sexualidade. Mas atenção, para Foucault, onde tem poder, sempre tem resistência. As pessoas não são só passivas nesse jogo. Muito instigante. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nesse campo das ideias contemporâneas. Aquela velha questão mente-corpo do Descartes, como ela aparece hoje? A filosofia ainda quebra a cabeça com a consciência? E como? Continua sendo um dos maiores desafios. Hoje em dia, muitos filósofos e cientistas tendem para o materialismo ou fisicalismo.
A ideia de que a mente é, de alguma forma, um resultado da atividade física do cérebro. Nossos pensamentos, sentimentos, tudo seria processo neural. A ideia é que sim, que a consciência emerge dessa complexidade neural. Mas aí entra o que o filósofo David Chalmers chamou de problema difícil da consciência. Qual é a dificuldade? Se a gente mapear todo o cérebro, não resolve? A dificuldade é explicar o porquê da experiência subjetiva. Ok, neurônios disparam, sinapses acontecem. Mas por que isso gera a sensação de ver o vermelho, o sentimento de alegria, a dor do machucado, essa qualidade interna, subjetiva, o como é ser você naquele momento que chamam de qualia, como ela surge da matéria física? Caramba, é verdade. Como o hardware molhado do cérebro produz o software da experiência em primeira pessoa. Exatamente. Ninguém tem a resposta definitiva para isso. E as implicações são enormes, né? Inteligência artificial pode ser consciente? A gente tem livre-arbítrio ou somos só máquinas biológicas complexas? Vertiginoso mesmo. E, para além da mente, a filosofia contemporânea também mergulha fundo nas questões sociais e políticas, né? Justiça, igualdade. Com certeza. O século XX e XXI foram palcos de guerras mundiais, Guerra Fria, descolonização, globalização, avanço tecnológico. Tudo isso colocou a justiça social no centro do debate filosófico. Quem são os nomes importantes aí? Tem muitos, claro. John Rawls, por exemplo, com a sua teoria da justiça como equidade, tentou pensar como seria uma sociedade justa, equilibrando liberdade e igualdade. Ele defendia que as desigualdades sociais e econômicas só seriam justas se trouxessem o maior benefício possível para os membros menos favorecidos da sociedade. E as críticas ao sistema, ao capitalismo, continuaram? Continuaram e se diversificaram. O marxismo teve novas leituras, como com Gramsci falando de hegemonia cultural, o Marcuse criticando a sociedade de consumo, a teoria crítica da Escola de Frankfurt com Adorno e Horkheimer fez análises super importantes sobre a indústria cultural, como a cultura vira mercadoria e nos aliena, e sobre a racionalidade instrumental, quando a eficiência vira mais importante que a ética. E o pós-modernismo entra aí também. Sim, questionando as grandes narrativas, as verdades universais, enfatizando a fragmentação, a pluralidade. Foucault é um nome-chave aqui também. E, claro, toda discussão sobre identidade, reconhecimento e diferença. É aí que entra a luta contra desigualdades de raça, gênero, classe. Exatamente. E um conceito super importante hoje é o de interseccionalidade, que foi proposto pela Kimberlé Crenshaw. A ideia é que as diferentes formas de opressão, racismo, machismo, LGBTfobia, capacitismo, etc., não funcionam isoladas. Elas se cruzam, né? Elas se cruzam e criam experiências muito específicas de discriminação e desvantagem. A experiência de uma mulher negra não é só a soma de machismo mais racismo. É algo diferente, uma intersecção. Isso é crucial para entender a complexidade das desigualdades hoje. Entendi. E nesse mundo tão complexo, com fake news, polarização, qual a principal ferramenta que a filosofia nos dá? Olha, as fontes contemporâneas são unânimes nisso. Pensamento crítico. É a habilidade essencial para navegar tudo isso. Analisar argumentos, avaliar fontes, identificar vieses, os nossos próprios inclusive, considerar múltiplas perspectivas, ter empatia. Não aceitar as coisas de cara, né? Questionar, investigar. Isso. É fundamental para a gente não ser massa de manobra, para conseguir formar nossas próprias opiniões de forma mais consciente e responsável. E para fechar essa visão contemporânea, as fontes também falam da importância de abrir o leque, né? Olhar para filosofias fora do eixo Europa e US. Ah, fundamental. Por muito tempo, a história da filosofia foi contada de um jeito muito eurocêntrico. É essencial a gente incluir e dialogar com outras tradições de pensamento. Tipo a filosofia Ubuntu, de matriz africana, com aquela ideia linda de eu sou porque nós somos, que valoriza a comunidade, a interdependência. Ou as filosofias orientais, como o budismo, o taoísmo, que trazem visões sobre harmonia, impermanência, compaixão, desapego. E o pensamento dos povos indígenas também. Com certeza. Com sua visão de profunda interconexão com a natureza, de responsabilidade coletiva com o planeta e com as futuras gerações.
Essas perspectivas não ocidentais enriquecem demais o debate. Elas oferecem outras formas de pensar a ética, a comunidade, a sustentabilidade, o próprio sentido da vida. Faz todo sentido. Então a filosofia hoje continua com perguntas antigas, mas encara desafios novos, investigando estruturas de poder, o mistério da consciência, buscando justiça, e tudo isso com uma urgência de pensamento crítico e de um diálogo mais global, mais diverso. Exatamente. Nossa, que percurso, hein? Da Idade Média tentando harmonizar fé e razão, passando pela modernidade com foco no indivíduo, na razão, na experiência, até chegar nesses debates contemporâneos sobre estruturas, poder, consciência, justiça. É fascinante ver como as perguntas mudam e permanecem, né? E como novos desafios, tipo inteligência artificial, crise climática, exigem que a gente continue pensando, filosofando. Mostra que a filosofia não é só coisa do passado, né? De jeito nenhum. Acho que a grande mensagem é essa: a filosofia não é só estudar o que os outros pensaram. E qual seria o recado final, então, que a gente leva dessa viagem toda? Que a filosofia é, antes de mais nada, uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa de pensamento crítico. Ela nos ajuda a questionar o mundo e a nós mesmos, a analisar argumentos, a não aceitar respostas fáceis, a entender a complexidade das coisas, A pensar melhor, no fim das contas. a pensar melhor, com mais clareza, com mais profundidade, com mais responsabilidade. É um convite constante a exercitar nossa capacidade de reflexão. Excelente. E para deixar nosso pessoal pensando um pouco mais depois que a gente terminar aqui, fica uma provocação final, talvez. Juntando Foucault, estruturas, pensamento crítico. Manda lá. Se a gente pensar em como as estruturas, a linguagem que a gente fala, o poder que nos cerca, a cultura onde a gente está imerso, moldam tão profundamente nosso jeito de ver o mundo, nossos valores, até nossos desejos, fica a pergunta: até que ponto o nosso pensamento, que parece tão nosso, tão individual, é realmente autônomo? E como a gente pode, no meio de tantas influências, cultivar um olhar genuinamente crítico, sabe? Tentar pensar de forma um pouco mais livre. Ótima pergunta para ficar ecoando. Fica a reflexão, então. Muito obrigado pela conversa e obrigado a você que nos acompanhou nesta exploração filosófica. Obrigada, pessoal. Até a próxima.